que começou a gravar, né? Tá. Começou. Uhum. Começou. Então, a gente fez essa proposta de encontro para fazer uma integração entre a vigilância, principalmente no papel da vigilância ambiental, com as ISFs, né, para repassar um pouquinho da informação que a gente tem nossa lá, adquirida por alguns anos de trabalho contra a leishmaniose, e a gente queria compartilhar um pouco dessa informação com as ISFs, né, com os profissionais que trabalham lá na SF. Tá. O que tu acha? Começamos, Júlia? Eu acho que sim, Laura. Tá bom, vou colocar aqui, tá? Acho que sim também. No dia que for entrando, a Júlia vai aceitando. Só um pouquinho. Tá aparecendo aí? Sim, Laura, tá aparecendo, tudo certo. Uhum. Certinho, Laura. É que você não vê mais, né? Mas tá aparecendo sim. Pode. Tá certo. Então tá. Vou começar então. É um prazer estar conversando com todos, né? São poucos, mas são guerreiros. E então o nosso objetivo era esse, né? Estreitar a relação e principalmente conversar sobre a leishmaniose visceral em Uruguaiana. Então, para apresentar assim, alguns dados epidemiológicos da leishmaniose visceral, nas Américas tem uma média anual de 3.470 novos casos por ano, sendo que 97% desses casos ocorrem no Brasil. Então, no mapa, a gente vê marcados, né, do verde ao vermelho, de acordo com o maior número de casos, os casos que ocorreram de leishmaniose visceral em 2019, no triênio 2017-2019. E a gente vê que aqui, que Uruguaiana está aqui, né, a nossa fronteira oeste, Uruguaiana, e está aqui São Borja, está aqui como um dos poucos municípios do Rio Grande do Sul que tem casos de leishmaniose visceral. É importante a gente comentar também sobre a leishmaniose visceral, que a taxa de incidência dela não é muito elevada, a taxa, uma média brasileira, embora em algumas cidades a incidência é bem maior. Então, em 2019, a incidência foi de 1,2 casos por 100 mil habitantes, o que seria de se esperar, que aqui a gente vai ver depois, que até o momento nós só tivemos 3 casos aqui em Uruguaiana, que nós tivéssemos nesse período de 11 anos que nós estamos convivendo com a leishmaniose visceral, um número um pouco maior de casos. Outra questão importante da leishmaniose é a letalidade, que normalmente é de 9%, mas se não houver um diagnóstico precoce, que é algo que acontece muito comumente, a letalidade pode chegar até 90%. Então, como a gente comentou, Uruguaiana é um desses municípios, desses 5 municípios, 4 a 5, que tem casos de leishmaniose visceral aqui no Rio Grande do Sul. Então, o primeiro caso de leishmaniose visceral no Rio Grande do Sul ocorreu em São Borja, em 2009, e até o momento são esses casos que têm contabilizados e notificados aqui, né? Está aqui com 3 casos, São Borja com 12, Uruguaiana com 3, e Porto Alegre chama atenção pelo número elevado de casos e também pela taxa de letalidade, que chega a 21,05%, né? Superior à taxa média. E quanto aos casos de leishmaniose canina, aqui estão listados, né, os municípios que têm leishmaniose. É importante a gente saber, porque quando um cão chega desse lugar ou vai para esse lugar, a gente sabe que nesse lugar, nessas cidades, a leishmaniose ocorre, e a gente tem que tomar cuidado e prevenir através de medidas, né, como a coleira repelente, para que os cães não adquiram a enfermidade. Então, é Barra do Paraí, Uruguaiana, Itaqui, São Borja, Porto Xavier, Santa Cruz, Porto Alegre, Viamão e Santa Maria. Bom, então, Uruguaiana é a área de transmissão de leishmaniose visceral desde 2009. E ela é uma área de transmissão porque nós temos tanto os casos caninos, quanto a presença do vetor, e quanto os casos humanos. O primeiro caso humano que ocorreu em Uruguaiana foi em 2011, no bairro Mascarenhas de Moraes. E desde 2009, então, o que a gente tem visto, com o que a gente tem convivido?
a gente percebe que tem muitos casos de leishmaniose canina em Uruguaiana, que eles estão distribuídos em toda a área urbana. Esses casos aqui do mapa são os casos que são notificados para vigilância ambiental em saúde, e, portanto, não são todos os casos, porque as clínicas também diagnosticam o hospital veterinário. Então, esses casos são dos últimos, de 2017, 2018 e 2019. Entretanto, até o momento, desde aquele primeiro caso, nós só temos confirmados aqui em Uruguaiana 3 casos humanos de leishmaniose. Aqui tem leishmaniose visceral canina, mas não é, né? Que ocorreram em 2011, 2016 e 2017. E também o que chamou atenção nesses casos é que a suspeita inicial não foi de leishmaniose, foi um achado acidental. A suspeita inicial foi de leucemia, foi de depressão. E os casos onde houve suspeita, que foi notificado como suspeita de leishmaniose, eles não se confirmaram, porque o que motivou a suspeita foi a existência de feridas nas pessoas. E a gente vai ver em seguida também que isso não ocorre na leishmaniose visceral. Mas também a gente tem que considerar que a prevalência canina é maior que a humana, e que os casos caninos precedem os humanos. Então, o que a gente se pergunta é isso: será que temos tão poucos casos humanos aqui? Então, para responder essas perguntas, será que não temos casos? Será que tem subnotificação? O que nós estamos fazendo para prevenir, controlar a leishmaniose canina? É que nós fizemos esse trabalho, né? Foi um trabalho para avaliar qual era a percepção, qual era o conhecimento dos profissionais de saúde aqui de Uruguaiana sobre a leishmaniose visceral. Então, foram entrevistados 187 profissionais de saúde, das estratégias de saúde da família, enfermeiros, médicos, agentes comunitários de saúde, agentes de endemias e veterinários, em janeiro de 2017. Eles trabalhavam em 22 bairros do município, né? E cabe aqui um momento para a gente agradecer, porque é muito importante a parceria, a boa vontade das pessoas em receber e responder o questionário, né? E a gente tem que buscar isso, porque o que nós buscamos é uma saúde única. Então, foram feitas 16 perguntas, aqui tem 15. A pergunta que não está aqui foi a primeira pergunta, que você perguntou: você já ouviu falar de leishmaniose? 99% dos profissionais já tinham ouvido falar. Tem perguntas que a taxa de acertos foi muito alta, principalmente no que se refere à leishmaniose canina. Então, as pessoas sabiam dos casos caninos, sabiam quais são os sinais da leishmaniose canina, sabiam da ocorrência do vetor da leishmaniose. Mas houve outras perguntas, principalmente com relação à leishmaniose humana, que a taxa de acertos foi menor. E é sobre elas que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, quando se perguntou se os profissionais sabiam da ocorrência de caso humano em Uruguaiana, 58,15% dos entrevistados sabiam, mas havia um número grande que não sabia. Até tem uma explicação, porque é uma quantidade de casos muito pequena, mas na época das entrevistas tinha ocorrido um caso bem recente, em outubro de 2016, então até poderia se esperar que mais entrevistados soubessem. E é muito importante saber da ocorrência de casos humanos para que se suspeite, se diagnostique e se trate precocemente, né, no caso de leishmaniose. Uma outra pergunta também, que a gente acha que tem ainda uma lacuna de conhecimento que a gente pode trabalhar, é sobre a forma de leishmaniose que ocorre em Uruguaiana. É porque a forma de leishmaniose que ocorre aqui é a visceral. Porque quando a gente observa essa tabela, a gente vê que a forma clínica da doença, ela está diretamente ligada ao agente etiológico, a um tipo de vetor e a um tipo de reservatório. No nosso caso aqui, justamente, nós temos a leishmaniose visceral, porque o agente etiológico que foi detectado aqui, que foi identificado, é a Leishmania infantum. O vetor é a Lutzomia longipalpis e o reservatório principal na área urbana é o cão. Uma outra questão também que a taxa de respostas não foi muito alta é sobre os sintomas da leishmaniose visceral humana. E houve uma taxa de acertos pequena, principalmente porque 34% dos entrevistados marcaram que ocorriam feridas na pele nos casos de leishmaniose visceral. E a gente acredita que é porque no cão esse é um sintoma muito comum, se não um dos mais comuns, como a gente pode ver aqui nas figuras, né? Mas na leishmaniose visceral humana não ocorrem feridas na pele. Pode ocorrer, mas muito raramente com uma manifestação pós-calazar, que a gente chama. Então,
Justamente a prevenção da doença está baseada no diagnóstico precoce. E a suspeita da leishmaniose visceral, ela depende de 3 elementos: a história clínica, a inspeção e a palpação do baço. Um caso suspeito de leishmaniose visceral é aquela pessoa que vive em área endêmica e tem febre prolongada e esplenomegalia. Então, o que se espera é que todo agente de saúde, todo profissional de saúde, faça essa pergunta aqui em Uruguaiana: tem febre persistente? Alguém na residência tem esse tipo de febre? E sempre se deve suspeitar da leishmaniose visceral. Também, nós não podemos esquecer da diversidade de sinais clínicos que ocorrem nos cães. Isso é importante para nós também, porque a gente lida, a doença no cão e a doença no humano, elas estão diretamente ligadas, né? E nos cães, os entrevistados, eles acertaram a maioria dos sinais mais comuns, mas há alguns sinais ainda a gente tem que trabalhar, principalmente aqueles sinais oftálmicos, até mesmo os sinais na pele dos cães, eles são muito variados, desde uma descamação furfurácea, como a gente vê nesse cão bem da direita, até úlceras, lesões localizadas, lesões generalizadas, também pode ocorrer artrite, é muito comum, a insuficiência renal ser a única causa da morte dos cães, uma morte rápida. Então, o que a gente espera? É que todo cão doente aqui em Uruguaiana, que tem alguma enfermidade, o diagnóstico de leishmaniose seja considerado. E a gente aproveita a oportunidade de dizer que no nosso setor de vigilância ambiental, nós temos o teste rápido gratuito, que é um teste de triagem, e no caso do cão ser soro reagente, a gente encaminha para ser confirmado pelo ELISA no LACEN em Porto Alegre. Uma outra questão que também foi perguntada, e que em determinados detalhes, né, do vetor, os entrevistados estavam bem informados, que era sobre onde ele se multiplica, onde ele se desenvolve, que é na terra úmida com matéria orgânica, e não na água parada, como o Aedes aegypti. Isso está bem difundido, esse conhecimento acho que está bem disseminado. Mas ainda havia algumas lacunas, como o hábito do vetor, que este vetor ele pica no entardecer e na noite. E somente 33% dos entrevistados escolheram essa alternativa. E é muito importante a gente ter esse conhecimento até para preconizar para as pessoas uma medida preventiva, que é o uso do repelente, principalmente no entardecer e à noite. Bom, com relação às medidas preventivas e de controle da leishmaniose, uma das principais medidas preventivas com relação ao cão é o uso das coleiras repelentes. Até o momento, ela é considerada pelo Ministério da Saúde como uma das únicas medidas preventivas. E isso também já está bem difundido, está bem conhecido, né? Tanto que 79% dos entrevistados marcaram que o uso de coleira nos cães é importante como prevenção. E isso é algo que a gente deve difundir, porque é muito importante. E quanto ao controle da leishmaniose, também tem muitas controvérsias, tem muitos conflitos, principalmente porque uma das medidas de controle pode ser a eutanásia. E tem questões éticas, tem questões relativas à eficiência dessa medida, principalmente na nossa situação atual, que é de uma doença muito distribuída, de muitos casos caninos, né, que a gente já não está naquele começo da doença. E também com relação ao tratamento dos cães, é importante a gente saber que não há cura parasitológica para os cães, que todo cão em tratamento tem que ter um acompanhamento veterinário e deve usar coleira repelente durante o tratamento e que tem um único medicamento, que é o milteforam, que é autorizado para o tratamento dos cães. Então, como conclusão, né, do nosso trabalho, ficou dito, né, ficou concluído que 99% dos profissionais de saúde da estratégia de saúde da família aqui de Uruguaiana já tinham ouvido falar de leishmaniose. 96 estavam bem informados sobre os casos caninos, 85 sabiam da ocorrência do vetor aqui na cidade, mas ainda há lacunas no conhecimento que podem ser discutidas, trabalhadas, né, principalmente com relação aos casos humanos e aos sintomas de leishmaniose. E identificar os casos humanos e notificar é muito importante, porque o Ministério se baseia na ocorrência de casos humanos para destinar investimento e verbas para ações de prevenção da leishmaniose. Então, isso é muito importante para nós. E com relação ao que nós vemos hoje, são muitos casos caninos e muito sofrimento nos cães. E o bem-estar animal, ele tem uma relação direta com o bem-estar humano. Então, daí a importância de nós trabalharmos e nos interessarmos pela leishmaniose. E é sempre enfrentar a leishmaniose visceral com um enfoque de saúde única. E por último, então,
não é muito agradável de ver, mas são imagens que a gente vê todos os dias. Até eu vi que a Natália, que é a nossa colega da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, que está conosco aqui na reunião, ela tem trabalhado muito, ela tem uma demanda muito grande de cães com esses sinais de leishmaniose, e que são situações bem dramáticas, bem tristes, né? E que quando a gente vê que é o nosso melhor amigo sofrendo, é um sofrimento para nós também. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Certinho? Acho que sim, Laura. Não sei se a Júlia vai querer agora a apresentação dela, da Carla, depois faz perguntas. Como é que vocês pensaram? Eu ia sugerir, pessoal, que fossem mandando perguntas também ali no chat, a gente vai dando uma olhada, e aí, de repente, a gente deixa o pessoal apresentar e faz uma roda de conversa no final. Aí, depois da fala da Júlia e da Carla, a gente troca uma ideia no fechamento. O que vocês acham, ao invés de fazer as perguntas em cada... Não, pode ser, gente, tá ótimo. Pode ser. Não sei se a Júlia, a Laura e a Carla concordam. Acho boa ideia. Sim, ótimo. Sim. Foi o programa que a Júlia tinha montado aí, né? Pode ser? Tá ótimo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os dados que a gente tem sobre leishmaniose visceral canina e um pouquinho da integração com a leishmaniose visceral humana, que teve aqui de Uruguaiana de 2009 a 2019. Eu sou a Júlia, sou médica veterinária residente do Programa de Saúde Coletiva, e eu faço um dos meus campos práticos ali na vigilância ambiental, junto com a Laura e os outros veterinários. Primeiro, um pouquinho da metodologia do que foi feito. A gente pegou lá no setor todas as investigações, que foram 3.339, de 2009 a 2019, e eu fiz uma análise espacial num programa, que o nome é QGIS, e ele dá dois tipos de dados, que são padrões pontuais e agregação por áreas, mas aí, ao longo das imagens, acho que fica mais fácil de entender, e é o que importa mais para nós no momento. Primeiro, queria dizer assim que tinham duas maneiras de investigação da leishmaniose visceral canina, no caso, que é por inquérito sorológico e por demanda espontânea. O inquérito ele era feito primeiramente lá nos anos de 2009 e 2010, quando foram encontrados os primeiros casos da leishmaniose visceral canina, né? Então, os primeiros cães suspeitos, porque essa doença, como a Laura falou anteriormente, ela está no município desde 2009. E a gente pode observar nesse gráfico que em 2019 foram muitas investigações, aqui bastante, né, 584, e somente 7 positivos. Em 2010 já subiu um pouquinho a prevalência desses cães positivos, foram 29 em 378, e nesses 2 anos, 2009 e 2010, foram feitos 7 inquéritos só em relação a esses casos caninos que foram aparecendo e foram sendo investigados, na tentativa de minimizar que a doença se expandisse no município, né? E aí, a partir de 2011, 2016 e 2017, esses inquéritos eles foram feitos em decorrência dos casos humanos, porque quando se encontra um caso humano na SF ou no hospital, onde a pessoa for atendida, a vigilância ambiental ela é acionada e se faz uma pesquisa dos cães da redondeza do município da residência da pessoa, né? Então, pode-se perceber que a prevalência ela aumenta muito quando é em relação ao caso humano. Então, aqui as coletas elas acabam aparecendo muitos casos positivos em relação aos coletados. E nessa imagem, um mapinha de onde foram os casos humanos, que são as estrelinhas ali, e na volta pode ver a presença de bastante cães sororreagentes para leishmaniose visceral. E os em verde são os inquéritos caninos, só quando era só cães que eram positivos. Para ver que a importância do reservatório na doença, né? Porque tem que ter, como a gente sempre comenta lá na vigilância e nas SFs, que tem que ter muito caso de cachorro doente com leishmaniose para começarem a aparecer os casos humanos. E agora eu vou falar um pouquinho da demanda espontânea, que a pessoa procura o setor para investigação, e a gente faz a coleta e faz o teste, ou até alguns veterinários, como a Natália, que está aqui, ela envia o sangue para nós, a gente faz o teste.
E aí, né, a gente pode ver que a situação é um pouquinho diferente quando vê a demanda espontânea, que tem muito mais coletas e muito mais casos de leishmaniose. E a gente vê ali em 2013 o maior número de coletas, de amostras, e bastante casos positivos, né, que dá 75% da frequência. E até ali foi um pico de coletas e casos positivos, mas depois se diminuíram o número de coletas, mas a frequência ela se manteve bastante alta. Então, são muitos testes que são feitos e muitos cães positivos que acabam sendo encontrados no município. E aqui a distribuição do padrão de pontos, que é uma das análises espaciais que foram feitas, que demonstra que tem leishmaniose por toda a cidade praticamente, né? Cada pontinho preto desses representa um caso canino e cada estrela um caso humano, né? Então, vocês podem perceber a quantidade de casos caninos que tem. O N de demanda espontânea foi 2.273 investigações e dá mais ou menos 1.400 e pouquinhos casos positivos, não lembro bem o dado, então são 1.400 cães positivos para leishmaniose visceral por demanda espontânea. E aqui algumas outras análises que a gente fez, que para embasar um pouquinho mais a análise espacial, para deixá-la um pouquinho mais, um pouquinho melhor de ser vista, assim, de ser visualizada onde é o problema. E essa é uma análise de kernel, que a gente chama, que ela é de calor, então ela demonstra que em cada ponto vermelho existe maior agregação do número de casos da leishmaniose canina. Então, a gente pode ver que ao longo desses anos, de 2010 a 2015, nesse slide, no próximo vai dar para ver também o restante dos anos, tem bairros ali, que essa separação de quadrado são os bairros da cidade de Uruguaiana. Então, tem bairros que estão em todo momento com um vermelho mais forte marcado, que são bairros que devem ser considerados prioritários, né? E no sentido de integração com a SF, seriam os locais que as SFs deveriam se preocupar mais ao entrar numa residência, numa visita, olhar todo o ambiente da casa, ver se tem algum cachorro que está em alguma situação que considere de risco, ou que o animal está um pouco debilitado, fazer essa integração, né, com a vigilância. E nessa análise aqui, no kernel, a gente pode observar, a gente vê que os piores bairros que tem mais casos agregados são o bairro Nova Esperança, o bairro Cabo Luiz Quevedo, o São João e o Cidade Nova, que são os bairros que na maior parte dos anos apresentaram esse hotspot, que a gente chama, esse ponto de calor. E também é importante observar que a estrela amarela ali é um caso humano, e ela está sempre relacionada com o hotspot, né? Então, quer dizer que mais uma vez, reforçando a importância do reservatório canino, né, na doença. Aqui um pouquinho de dado por área, e essa aqui é a somatório do número de casos por bairro. Então, cada quadradinho é um bairro, e quanto mais forte a cor nesse bairro, mais casos de leishmaniose canina teve nesse bairro. E também, nessa análise, o bairro Nova Esperança também foi um bairro que sempre esteve com bastante casos, e em quase todos os anos é o bairro que tem mais casos da doença. E também o bairro São João e o bairro Vila Júlia, que também é ali o Profilurb, que tem junto ali, que integra esse bairro. Então, também são bairros que podem ser considerados que os profissionais têm que se preocupar um pouco mais com a doença. E essa terceira análise, se chama Índice Local de Moran. E ele é uma análise estatística que ele dá um p-valor para cada área. E ele faz uma relação entre o bairro em si e a vizinhança. Então, os bairros que estão mais escuros, com azul mais forte, é o bairro que tem muito caso, e os vizinhos têm muitos casos também. Porque como a doença tem uma importância do ambiente, ela se dissemina pelo ambiente. Então, a vizinhança ela tem uma grande importância. E nessa análise, ao considerar o p-valor e as próprias colorações delas, o bairro também, novamente, o bairro Nova Esperança foi o pior, seguido do São Miguel e do Cabo Luiz Quevedo. Esses foram considerados os piores. E agora eu trouxe também um mapinha, só para encerrar, assim, a importância da integração da SF, assim, e eu gostaria que os enfermeiros ou outros profissionais que estivessem aí, que estão alocados nas ESFs, vissem qual que é a sua SF e se está num bairro onde tem muitos casos. Por exemplo, ali a SF 17, que é de Nova Esperança, ela está num bairro onde é o pior da cidade da leishmaniose canina.
Então, seria um local de enfrentamento mais prioritário, assim, de mais atividades estratégicas, até mesmo de educação e saúde e outras, também até de investigação, na triagem, alguma coisa, se a pessoa tem febre ou esplenomegalia, depois a Carla vai falar um pouquinho, né, como suspeitar e investigar um pouquinho mais essas questões. A SF6 ali na São João também, e aí cada SF tem a sua questão, né. E concluindo, assim, a minha fala, a gente acabou descobrindo com esse trabalho que a leishmaniose canina, ela está em todo o município, praticamente, assim, bem distribuída e bem aderida, assim, ao ambiente, e ela é um fator de risco de adoecimento para a população canina e humana. A gente encontrou dependência espacial em algumas localidades, como eu estava falando antes, e a gente elencou também como áreas de maior risco, tipo, ao juntar as 3 análises, que são o bairro Nova Esperança, o São João e o Cabo Luiz Quevedo, que seriam bairros que merecem mais atenção, principalmente para prevenção e também para medidas de contenção dessa enfermidade, né? E como a Laura falou antes, essa doença ela só vai poder ser combatida com ações de saúde única, onde todos os profissionais se envolvam em conjunto, né? Principalmente a vigilância junto com a SF, que é como funciona a nossa integração da saúde, né? Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Júlia. Vou apresentar aqui. Vamos ver aqui. Acho que agora tu consegue, Cata. Ah, bom. Agora eu consigo. Acho. Vamos ver. Não. Não abriu, né? Já tá Tá vendo aparecendo. com ela. Tá? Tá. Tá. Tudo bem, gente? Obrigada aí pelo convite. Para os demais participantes, né? Eu fiz parte da banca da Júlia. Achei um trabalho muito bom. Achei um trabalho muito bom para o conhecimento da comunidade. Eu acho que isso é bem interessante para todos nós, né? Então, vou já falar um pouquinho de leishmaniose, né? Como as gurias falaram ali, a Laura também falou muito Você bem. não abriu, Carla. Abriu só uma tela branca. Abriu só uma tela branca. Vocês estão vendo? Eu não estou vendo. Estão vendo ou não? Tá a tela em branco, Carla. Eu acho que tem. Não sei se tu tá numa projeção de slide. Sim. Tenta passar o slide, que aí, às vezes ele carrega. Não? Não. Aparece a tela, mas aparece que tu tá apresentando, mas não aparece o quê? Será que eu... Deixa eu De ver. repente minimiza o slide e volta ele de novo. Tem que colocar ele em modo apresentação. Apresentar desde o início, tá? Não? Para vocês, não? Não. Não. Segue uma tela em branco. De repente tenta projetar de novo, parar a apresentação e Deixa eu colocar. fechar. Vou abrir aqui. Vamos ver. E aí? Ainda não. Ah, o que houve, será? Deixa eu ver. Volta ali no Meet, Carla, e de repente para e projeta de novo, porque quando tu começou a projetar, começou a aparecer certinho. Ó, a tela do Meet aparece para nós. Não, de repente é na hora de colocar o slide ali. É importante apertar em apresentar a tela inteira, porque aí às vezes ele seleciona e quando tu troca de aba ele não aceita a outra projeção. Vamos ver aqui. Agora? Agora sim. Perfeito. Agora sim.
Ah, então tá, não sei o que eu estava fazendo aqui. Então, gente, vou ser breve aqui, tá? Então, novamente, agradecendo aí o convite para falar de leishmaniose. A gente sabe que a presença de leishmaniose canina é um evento sentinela para leishmaniose em humanos. Como a Laura comentou ali, acho que tem alguma coisa errada aí no processamento, né? Se a gente está tendo, como o estudo da Júlia nos mostra, vários cães com leishmaniose canina, o que está acontecendo com os humanos, né? E se a gente tem o vetor, o que está acontecendo com os humanos? Então, acho que o caso que a Laura falou em 2011 é um menino, um jovem, ela pode me corrigir, que inclusive foi encaminhado por leucemia. Eu era residente no Hospital Universitário de Santa Maria. E ele não tinha leucemia, ele tinha leishmaniose, tá? Então, será que a gente está perdendo o tempo de fazer diagnóstico, né? Então, acho que é uma coisa que nós que trabalhamos, né, em Uruguaiana, tanto na parte privada quanto na parte pública, a gente tem que pensar em leishmaniose. E não leishmaniose no estágio final da doença, aonde tu pode ter uma chance de óbito, e sim na fase inicial da doença que tu tem como tratar esse paciente e ele não está tão debilitado, tá? Então, o que a Laura comentou ali também, eu acho que é bem interessante essa procura das pessoas, por causa das feridas. Aí, a gente pensaria em leishmaniose tegumentar ou leishmaniose mucosa cutânea, né? Que não é nosso caso. Aqui a gente pensa em leishmaniose visceral, tá? Eu venho de São Paulo, de Marília, onde eu fiz a minha faculdade, e lá a gente via muita leishmaniose tegumentar, tá? Muita perfuração de septo, muito mesmo, fazia muito diagnóstico disso. Tá? Então, é uma doença tropical, relevante, endêmica em todo o território nacional e observa-se nos últimos anos a sua urbanização. Então, antes era mais da parte rural e hoje é mais da área urbana, tá? Aqui eu não vou entrar no maiores comentários do agente etiológico, tá? Mas cada leishmaniose tem seu agente etiológico. Aqui eu falo um pouquinho da leishmaniose tegumentar, que hoje também a gente não, só trago para título de conhecimento, então, realmente, o que a Laura falou sobre a queixa de lesão cutânea, não, a gente não pensaria em leishmaniose visceral, tá? E a gente entra na leishmaniose visceral. Então, no Brasil, considerada doença em expansão, até em 1980, ocorrência no Nordeste, e atualmente, casos em todas as regiões do país. Como a Laura falou, assintomática em 95% dos casos. Quando não tratada, pode evoluir a óbito e letalidade em mais de 90% dos casos. Porque o que acontece? A gente acaba fazendo diagnóstico tardio, e aí submeter pacientes que estão debilitados ao tratamento pode ocasionar o óbito, tá? Um quadro insidioso de febre baixa, perda de peso, anorexia, hepatoesplenomegalia, o baço, uns 5 centímetros do reborde costal esquerdo, tá? Anemia, icterícia, pode ter diarreia, dor abdominal, tosse, edemas e hemorragias. No homem, período de incubação de 10 dias a 24 meses. No cão, 3 meses a vários anos, tá? E aí a gente vê nenezinhos comprometidos aí, tá? Então, a gente vê hepato e espleno, né? Quando a gente vai na literatura, eles falam muito de esplenomegalia. No cão, também esplenomegalia, né? Mas nas crianças, a gente vê muito hepato e espleno. O vetor, então, a gente tem o flebotomínio, né? Em atividade. Ele tem, como a Laura comentou também, essa atividade crepuscular, noturna, voo baixo. Ele gosta de quê? Folhas secas, lugares úmidos, árvores, copas de árvores, né? Então, em regiões que a gente vê que não tem muita árvore, não tem muita copa de árvore, a gente não vê tanto esse vetor, tá? Áreas periurbanas, cascas de árvores, solo úmido, matos e florestas. Então, a gente tem que pensar, né, nossos pátios, como estão as copas das árvores, né, a poda também é importante.
o ciclo de vida, tá? Tem uma fase amastigota, tem uma promastigota, que eu não vou entrar em maiores detalhes. Os nossos reservatórios, que são os nossos estimados cãezinhos, né, na área urbana, né, mas tem outros, ó, cavalos, tá? A gente tem que pensar, algumas regiões, né, eu já trabalhei aí nas estratégias de família, da vida aí, e tem cavalo, né, então a gente tem que pensar. A gente tem que ver a característica, né, esse óculos nos cães, essas unhas enormes, né, isso, as veterinárias têm mais atributos de falar, tá? Essa descamação de pele, né, então a gente, vocês que vão para as estratégias trabalhar todos os dias, quantas vezes vocês passam por um cãozinho com esse aspecto? Né? Hoje eu não vou mais para o interior, né? Para, tipo, Caique, Mascarenhas de Moraes. Eu trabalho no centro, mas quando eu vou para o meu trabalho, eu sempre encontro um cãozinho doente, né? A gente sempre se depara. Então, os cães estão doentes, e isso vai preceder o adoecimento em humanos, tá? O diagnóstico, então, a Laura também comentou a importância do diagnóstico precoce, né, sendo a epidemiologia primordial. Então, quando a gente fala epidemiologia, é conversar, é o cão do vizinho, o cão nosso, tá? Agora, com o estudo da Júlia, a gente se atentar para aquelas regiões que tem ali, a gente consegue observar e a gente consegue até se assustar com isso, né? Para o humano, né, o diagnóstico definitivo é a pesquisa direta, né, o encontro da leishmania na medula óssea, tá? O baço também seria um lugar de procura, né, mas aí tem mais risco de hemorragias. Então, não que os testes sorológicos não podem ser feitos, eles são feitos e eles já nos dão indício. Eu tenho uma clínica, uma epidemiologia e um teste sorológico positivo, até para o contrário, esse paciente tem leishmaniose. Mas o padrão ouro é a biópsia de medula óssea. Aqui eu coloquei sobre os métodos também para um conhecimento de vocês, tá? E aqui eu trago, né, a importância. Então, o encoleiramento, como as gurias falaram, quem pode vacinar os seus animais, certo? O tratamento, né, gurias? Essas gurias não conversaram. Volta e meia tem alguém, eu tô tratando meu cãozinho para leishmaniose. Mas qual o tratamento que tu tá usando? Allopurinol. Esse é o tratamento padrão ouro, né? Então, infelizmente, a gente está vendo cães doentes, sem coleiras, né? E com tratamentos que não são os tratamentos de escolha para eles, né? Um tratamento hoje, o padrão ouro, as gurias podem me ajudar, é um tratamento caro, né? E a gente entende que as pessoas estimam seus animais, né, e é muito complicado isso, mas elas têm que ter cuidado, têm que usar a coleira, né, e a gente tem que pensar em política pública, né. Aqui eu coloco, proteja seu cão, né, e eu tinha mais uma que eu acho que era sobre o quê? A gente conhecer, né? A gente conhecer a nossa comunidade, conhecer, agora com o trabalho da Júlia, a nossa área, aonde são a maior incidência, né? O que foi visto ali, e cuidar nossos pacientes, né? Vocês que estão nas estratégias, como a Laura também comentou, sobre um caso de um paciente com depressão, né? Que fez o diagnóstico de leishmaniose. Isso não é raro, né? Outra coisa que a gente tem que levar em conta, muito em consideração, é a coinfecção HIV e leishmaniose, tá? A gente tem que olhar para esses pacientes, tá? Então, essa é a minha contribuição e estou aberta para a discussão, a gente vai conversar, né? Oi? Sim, Carla. Oi. Aí, voltei. A princípio, ninguém colocou nada no chat.
Ah, não? É Não. uma pena não ter uma adesão maior, né, do pessoal das ESFs, porque eu acho que a fala de vocês trouxe vários pontos super importantes para a gente que está lá na atenção básica, né? Saindo um pouco desse espaço que é mais específico das vigilâncias, né, de quem trabalha com essa parte mais específica. E eu fiquei pensando aqui do que vocês falaram, né? Imagino que essa gravação, esses slides vão ser repassados, né, para as SFs, para que eles possam também ter contato com esse material, uma vez que infelizmente eles não puderam estar online. E eu fiquei pensando no que é primordial para as SFs, para os profissionais, né? E aí, pegando um pouquinho da fala da Laura e da Júlia, é pensar esse território, né? A Carla também trouxe isso no final, então, de olhar os bairros, olhar os terrenos, ver se tem acúmulo de lixo, como que estão os animais no seu espaço, né? E contando com o apoio das secretarias correspondentes, então, para poder fazer essa demanda espontânea, chamar para avaliar os animais se precisar, levar em consideração, né, o que a Carla trouxe dessa avaliação, dessa atenção, principalmente dos imunossuprimidos, então, nessas avaliações dentro da SF, tocar no paciente, palpar, fazer a avaliação, né, do abdômen, que por vezes passa batido, analisar essas febres, né, então acho que isso tudo traz uma mensagem para a SF de atenção a esses elementos, né, são questões importantes e que muitas vezes são banalizadas, né, quando a gente vê febre persistente, a gente pode pensar em várias outras questões, até a gente está no meio de uma pandemia, né? Então a gente tende a valorizar muito as ações imediatas de combate à pandemia. E eu fiquei aqui pensando nisso, assim, de que a gente está falando de leishmaniose. É sabido, como vocês trouxeram também, que quando a gente tem muitos casos caninos, a gente tende a encontrar casos humanos também, né? Pelo transbordamento, pelo esgotamento, enfim. E a gente tende a ter casos humanos que talvez estejam subnotificados. Então, da importância da gente focar nessa prevenção, da gente focar num trabalho pensando em evitar, né? Porque depois que a pandemia está colocada, depois que as doenças estão colocadas como um problema de saúde pública, é muito mais difícil a gente pensar em reverter quadros, né? Então, a importância de estar falando sobre isso hoje, de estar focado em projeto de prevenção, de saber, né, conhecer essa estratificação de risco do território. Acho que todos esses elementos que vocês trazem são extremamente importantes para o trabalho das ESFs, né? Então, fiz uma fala aqui, mas queria, na verdade, dar os parabéns para vocês pela abordagem aos tópicos que vocês fizeram. Eu acredito que eles são subdiagnosticados, né? Acredito que não se faz o diagnóstico em tempo hábil, e esses pacientes acabam evoluindo a óbito, né, e a gente não ficou sabendo, né. Então, acredito, claro, pacientes alcoólatras, pacientes HIV, tem mais chance do adoecimento, né. Lembrando que, na literatura, ele fala um período inicial, né, numa febre até de 4 semanas de duração. Depois, entra numa fase que estaciona com anemia, que aí tu vai encontrar esse baço, possivelmente palpável. Mas cada um é um, né? Então, eu disse para a Júlia no dia do trabalho dela, que eu acho que nós, como profissionais da saúde pública, né, a gente tem que olhar diferenciadamente para a nossa demanda, né? E pensar e saber o que está acontecendo na minha redondeza. Então, eu parabenizo de novo a Laura, a Débora, a Júlia pelo trabalho, né? Que eu sei que vocês é árduo para fazer isso. Foi um trabalho muito bom e gostaria, e disse até para a Júlia, vai fazer antes do fim do ano, não vai ter quórum. Eu disse, né, Júlia? Né? Então, acho que, de repente, a gente pode marcar lá para março, fazer uma fala novamente, né? Até com os médicos, os médicos da estratégia, para o conhecimento deles, porque é desconhecido, tá? Eu vejo que as pessoas... por exemplo, aconteceu, eu era residente, foi um paciente daqui para Santa Maria, então isso é real, isso vai bater na nossa porta, né?
com pandemia, sem pandemia, né? E se não está batendo, acredito eu que a gente não está fazendo diagnóstico. Se a gente começasse a fazer um teste rápido para leishmaniose hoje, como a gente faz porta aberta para HIV, a gente ia fazer diagnóstico, né? Não sei se a Júlia ou se a Laura querem falar. Eu quero só um comentário bem rápido, aproveitar. Quando a gente falou sobre as capturas do vetor, né? Então, só para salientar que a gente está na época do vetor. Ele ocorre todo ano, mas os técnicos da nossa regional, eles monitoraram, porque é importante tu saber a sazonalidade do vetor até para as ações de controle. E ele aparece com mais intensidade de outubro a maio. Então, é importante que as pessoas se precavejam, né? E também esse uso da coleira nos cães. Então, para aproveitar a oportunidade para a gente não esquecer. E também, né, eu acho que conversar quando a gente sabe que um cão tá tratando, né, gurias, eu acho que a gente tem que saber qual que é o tratamento padrão ouro, né, pro cão, né, e orientar essa família, né, porque muitas coisas, como tem a subnotificação dos casos de leishmaniose na rede privada, existe um tratamento, né, que não é o padrão ouro. Sim, é uma dificuldade grande, até pelo custo do tratamento, isso aí é algo que nos angustia todos os dias, né? Uhum. Compartilha da tua angústia, Laura. Gente, a princípio, eu concordo com a Carla sobre a questão de fazer a reunião em março, que eu acho que realmente agora, no final do ano, é complexo, né, a gente ter quórum. Mas eu acredito que seja interessante também, além das estratégias, a gente tentar angariar, né, Laura, o máximo de veterinários também. Porque a gente tem uma série de outras questões que a gente gostaria de discutir com os clínicos também da cidade, né? Não sei se seria adequado, mas acho que os que teriam mais interesse na questão de desenvolvimento de políticas públicas, que né, a própria Carla falou, né, que é necessário hoje, a gente teria que colocar aqui em discussão. E chamar justamente para começar a discutir, né? Para começar a discutir uma ação conjunta. Porque a gente tem frentes, por exemplo, assim, a gente tem frente de trabalho na vigilância há tempos, né, Laura? Desde o início. Sim. A gente tem frente de trabalho também entre os veterinários na cidade. E a gente tem as estratégias, só que os trabalhos são separados, né? São pulverizados. Claro. Se a gente continuar trabalhando assim, a gente não vai ter uma solução. De qualquer maneira, eu achei que foi muito bom a gente fazer essa reunião, por isso, porque é um pontapé inicial, né, assim, já houve outros encontros, mas nunca é demais, porque a gente tem que estar falando constantemente, né, e até nós tínhamos pensado em convidar os veterinários, porque eles participaram, né, das entrevistas, então seria como dar um retorno para eles, que a gente não deu esse retorno, mas a gente imaginou que hoje seria mais como uma conversa bem, assim, íntima, com a atenção primária, com as estratégias da saúde da família, até para a gente poder trocar ideias. Mas acho que não vai faltar oportunidade. A gente, até o Ciência Animal, o Fernando até comentou comigo em dezembro, que a gente foi convidado pelo programa, né, para apresentar os dados da Laura e da Júlia, né, como uma ação de saúde única. Eles estão fazendo agora alguns eventos em redes para discutir saúde única, e a gente vai apresentar os trabalhos de vocês, né? Vou apresentar, no caso, eu vou apresentar até. E eu acho que justamente a gente poderia fazer um pouco antes, até para discutir com os veterinários o que eles acreditam também que seja importante, porque os nossos dados, eles são bem interessantes a Porto Alegre. Porto Alegre está numa outra situação, né? Numa situação mais inicial. Então, eu acho que a ideia até da gente apresentar lá, que vai ser no PVDF evento, é a gente gerar essa discussão do que eles podem começar a pensar também em fazer, sendo que eles ainda têm vai estar começando lá, né, a princípio. Então, Laura, vamos tentar organizar isso mesmo, vamos chamar os veterinários que tiverem interesse, né, porque o bom de chamadas é isso, a gente não, quem tem interesse em agregar e a gente começar a fazer, até pela questão de melhorar as notificações, a gente fortalecer isso, né. E quando é virtual é até um pouco mais prático, né, porque tu não precisa eu acho bem interessante. Exato. Alguém teria alguma dúvida, alguma questão, colocação? Acho que não. A Natália levantou a mãozinha. Ah, levantou?
Boa tarde, pessoal. Eu vou falar só no áudio, que a câmera tá meio ruim. Mas falar um pouco dessa experiência agora, desses 6 meses ali na Secretaria de Meio Ambiente, da parceria, no caso, que já tinha, no caso, com a outra veterinária, mas aí só seguimos ali dentro da prefeitura, com o pessoal ali da vigilância, com a Laura, com o pessoal da residência, e falar, assim, que é um tanto quanto assustadora a quantidade de animais positivos para leite. Tem vários, eu já tive essa conversa, acho que várias vezes com a Laura, até da questão, assim, alguns animais que muitas vezes a gente nem imagina que tenham leite. Tem alguns, assim, que só tem uma linfadenomegalia, alguma coisa, e eu, assim, eu vou coletar, porque não custa. E não foi nenhum nem dois que já deram positivo. Então, assim, provavelmente o problema seja muito maior ainda do que a gente imagina, porque se os animais que nem parecem ter visualmente têm, os que têm é um monte, a quantidade de animais na rua. E aí a questão de tratamento é bem o que vocês falaram, assim, a questão de custos, ela acaba limitando muito, é um produto que ele é muito caro, principalmente para a população que eu acabo atendendo ali pela Secretaria de Meio Ambiente, que é uma população de baixo poder aquisitivo, então realmente, se eu for falar só no custo da medicação, que vai girar em torno de uns mil e alguma coisa de reais, mais todo o acompanhamento que tem que ter com questão de exames, isso geralmente vai ficar inviável, e até a própria coleira em si, no caso, nas situações que eu acabo atendendo, ela não é barata também. Então, assim, uma alternativa viável que eu venho recomendando e que tem essa recomendação de bula são os produtos Puron, que tem essa ação repelente. Não é o ideal, pode não ser, mas que nem eu digo assim, é melhor do que nada. E no caso tem o Vectra, tem o K-Spot, enfim. Mas é uma situação, a leishmaniose aqui na cidade é bem preocupante mesmo. Era só mais um comentário, assim. Natália, justamente por esse motivo que a gente tem que desenvolver políticas públicas e deixar de fazer ações separadas, né? Enquanto a gente está fazendo, a doença ela vai mudando de padrão, que nem você falou, animais que aparentemente não tem sinal clínico característico, tem. Isso aí é do padrão da doença, a doença vai mudando com o tempo, né? A gente está com 10 anos já da doença. Então, a tendência agora é que a gente faça uma força-tarefa e que realize medidas realmente para reduzir. E que isso seja a médio ou longo prazo, né? Aliás, vocês já estão com outra medida interessante também na Secretaria de Meio Ambiente, que é a questão da castração. Castração é necessária no município, a gente tem que fazer castração, principalmente das pessoas que não têm condições de arcar com isso. Fora a gente tentar verificar a possibilidade de conseguir essas coleiras como medida de saúde pública, né? Então, a gente tem que tentar isso, mas porque a gente sabe que as pessoas não têm condições, a gente sabe que a tendência isso do ano que vem é piorar, pela crise que a pandemia está provocando, né, vai provocar. Hoje eu estava lendo no jornal, 14 milhões de empregados, então não adianta a gente ter uma medida de controle que seja utopia, né? Então é por isso que a gente tem que fazer de novo em março a reunião e pensar em ações, né? Pessoal, vou ter que sair, tá? Eu agradeço. Um feliz ano novo para todos. A gente se encontra logo ali em 2021, né? Isso, verdade, Carla. Tá? Vamos lá, vamos à frente, né? Um abraço a todos. Tá? Um abraço, Teresa Novo, foi um prazer. E muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Mais. Eu queria comentar, só pegando esse gancho do que a Natália e a Débora estavam conversando, e que eu acho que é importante a gente pensar em adquirir verbas, né? Então, a gente tem tantos recursos que são destinados para o município com o que a gente chama de recurso carimbado, né? E que são decorrentes de frentes parlamentares, que são decorrentes de ações que não necessariamente envolvem o orçamento municipal, que eu acho que é interessante levar, né, alguma proposta, levar esses dados, levar essas informações para que a gente possa conseguir um financiamento e investir em estratégias de prevenção, né? Seja na compra de coleiras, seja na distribuição gratuita de medicamentos para tratamento, com medicamentos mais eficazes, ou que são o que a Carla chamou de padrão ouro, né?
Então, acho que a gente pode movimentar, e aí pensando num segundo encontro, com talvez pessoas que sejam, né, dentro do aspecto da gestão, que tenham suas articulações políticas também, de levar essa pauta, porque eu acredito que, embora a gente saiba todas as prioridades e indicadores preocupantes e medidas de saúde pública essenciais que o Uruguaiana e a região têm, eu acho que a gente não pode esquecer de pautar aquilo que ali na frente pode ser um problema muito maior. Né? Então, a gente, voltando na minha fala anterior, a gente precisa pensar em estratégias de prevenção para que o problema não fique instalado e a gente tenha que remediar depois. E aí, nesse sentido, acho que é interessante a gente pautar, né, essa aquisição de recursos para essa necessidade, né, pensando que é um problema que pode ser um problema de saúde pública muito maior ali na frente. E existem estratégias, porque a gente também entende que, nesse momento, o recurso municipal ele vai estar destinado para algumas outras prioridades, né? Então, acho que levar essa pauta para a aquisição de recursos externos é interessante, pensando em fazer alguma estratégia preventiva no município, né? Perfeito, Jennifer, concordo. Concordo, eu acho que a gente tem que começar a pensar realmente, em deixar... A apresentação de vocês está super boa, ela está super fácil de enxergar o problema, está super didática. E tentar mesmo a questão dos recursos, né? Eu acho que daria, Laura, para mandar para o Lucas também, fazer que nem o Guilherme falou naquela aula, né? De falar com ele, para verificar, porque o Guilherme falou que aquela vez na aula, né? Que tinha possibilidade, né? De conseguir pelo Ministério da Saúde. Eu acho que nós temos que tentar falar com o Lucas, mostrar os dados e justificar. Claro, independente, né, tem aqueles municípios que são prioritários, mas a gente pode apresentando, até a gente tem feito, né, Júlia, um esboço de um projeto, mostrando bem o problema. A gente tem que estar com o projeto alinhavado, porque no momento que tiver a oportunidade, porque até a gente tentou, depois de nós termos ido, não lembro onde que eu encontrei o Lucas, que ele disse, não, tu pode entrar numa, como é que se chama, ata de preço, um termo assim de... Só que na hora que nós ligamos, já não tinha mais, não dava mais, a gente não tinha exatamente números, a gente tem que estar com tudo meio alinhavado para se candidatar. Exato, mas o Guilherme falou assim que sobra, você lembra que ele falou na reunião, até na aula, que sobra coleira, tudo, de outros projetos. Eu vou mandar um e-mail para ele até, em agradecimento, eu não mandei. Eu tenho que mandar um e-mail para ele, eu vou mandar um e-mail agradecendo e falando para ele, para ele lembrar de nós, né? Que nós estamos numa situação complicada. Isso. Então, porque eu acho que ele consegue também acessar o Lucas, para a gente conseguir incluir o município. Como eu digo, até a doença canina, ela manda um recado para a gente, né? É um recado de impotência. Isso aí é contagioso. Eu me perguntei, tipo, diante da Covid-19, a gente vai falar de leishmaniose, mas é que é algo que é presente para nós e é um recadinho que a gente está enxergando ali, está né, explícito, vamos dizer. Não, mas é importante, Laura, nós não podemos esquecer as outras doenças para só falar de Covid. Agora a gente fala de Covid e esquecemos as outras, não podemos. Isso aí. Então, Júlia, alguma outra coisa? Tudo certo, gente? Acho que sim, né? Acho que não tenho mais a acrescentar, só o projeto que está em andamento já, que a gente está fazendo. Tá joia. Tá joia. Então, acho que podemos... A Natália levantou a mão aqui. Diga, Natália. Para colocar, na verdade, a secretaria e a minha pessoa, no caso, à disposição para ajudar em tudo que for possível, no caso, porque acho que a gente tem realmente, que nem vocês falaram, assim, essa conversa já das coleiras, eu também, a Laura já tinha conversado numa outra oportunidade ali na vigilância, acho que é algo que realmente a gente vai que investir e começar realmente a trabalhar, porque a situação é bem alarmante mesmo, assim, então acho que aí mesmo, bom, vocês sabem já que tem as portas totalmente abertas, aí só para colocar à disposição, tá? Perfeito, Natália. Agradecemos. E vamos usar. Último comentário só, que a gente disponibilizou um informativo no site da prefeitura agora sobre a leishmaniose. E tem alguns dados lá e algumas informações sobre a doença em si, que ficou bem... Ele é meio difícil pensar, né, Júlia? Mas hoje eu estava procurando uma nota informativa do SEVES, e se tu coloca nota informativa leishmaniose no Google, já... Primeira página, né? Que bom, que joia, Laura. Isso. Joia. Então, gente, acho que é isso. Tá
Certo, muito obrigada. Imagina, Laura, nós que agradecemos. Parabéns pela apresentação, a Júlia também estava ótima. E vamos seguir em 2021. A gente segue. Um feliz 2021 para todos. Com saúde, paz, e o resto nós vamos correr atrás, né? É isso. Feliz ano novo. Obrigada. Um abraço, se cuide, gente. Se cuide. Abraço, pessoal. Se Agradecer cuidem. para a Márcia, que é a chefe da Estratégia da Saúde da Família, está na reunião. Uhum. Ela nos ajudou também, né? Divulgou. E ano que vem vamos ter mais um quórum maior, se Deus quiser. Exato. Tá bom. Então, um abraço a todos. Até, gente. Até.